sobre o que a gente tem proposto para hoje, né? O que a gente, qual que é a nossa ideia de trabalhar um pouco hoje. Mas também estava perguntando o que a Nel e o Guiber, eles compreenderam desse processo, se eles tinham ainda algumas dúvidas sobre o que era realmente o que a gente ia fazer. Então a gente estava um pouco nessa discussão de como que a gente encaminha hoje. De como que a gente encaminha o trabalho de hoje, né? A nossa proposta é de que a gente faça um resgate um pouco histórico da construção da MAI, de como que ela veio, a gente tentar identificar os principais eventos que aconteceram, a gente tentar resgatar na nossa memória os principais eventos que aconteceram da MAI, para a gente fazer uma espécie de uma linha do tempo mesmo, assim, as principais coisas que aconteceram e tal, para que isso vá acompanhando a gente toda a nossa discussão aí durante os próximos encontros, né? Para que a gente possa ir refazendo isso. E essa sistematização aí é algo que vai ajudar, que serve para a própria MAI também, né? Porque eu acho interessante ter esse processo, que ele ajuda tanto o próprio grupo a ir fortalecendo a identidade, né? E ajuda a gente entendendo melhor de onde que a gente veio, o que a gente está fazendo. Então essa é um pouco a nossa proposta de fazer esse trabalho hoje. A gente tentar recuperar aquilo que a gente conseguiu hoje e montar uma linha no tempo mesmo. Essa é a ideia de hoje, esse é o objetivo de hoje. E daí eu tinha perguntado para a Nel e para o Gilbert o que eles entenderam, se eles ainda tinham algumas dúvidas sobre a proposta, né, como que ela foi construída, para a gente talvez falar um pouquinho mais sobre isso antes de começar já ir direto a fazer esse outro trabalho. Então daí eles questionaram um pouco, né, o Gilbert chegou a dar uma pesquisada, deu uma lida um pouco sobre a teoria da atividade, o que é e tal. E a Nel pediu para falar um pouco ainda mais, né? Ela falou que ainda não conhece, não viu bem certo a estrutura como que é. Para eu falar um pouco mais. Eu tinha pego o livro aqui e ia começar a falar um pouco a dar um resumão assim, do próprio laboratório de mudança. A partir de algumas coisas que a gente já falou, de algumas coisas no último encontro. Mas ia fazer um pouco esse resumo agora, esse é o pé principal. Daí, se você quiser rapidamente, assim, se você agora... O que eu entendi? Não, se você... Dessa proposta aí, o que você acha? Se damos continuidade? Eu acho legal, acho que é importante ter esse nivelamento entre todo mundo que está participando assim, do histórico, então acho que é uma maneira boa de começar. E do laboratório de mudança eu confesso que ainda também tenho algumas dúvidas, assim, não está bem claro para mim assim, o que é. Eu tenho um pouco mais de familiaridade com o que é a teoria da atividade e tal, mas o método do laboratório de mudança eu acho que é legal você explicar assim para a gente poder compreender melhor. Tá. E pelas algumas conversas que a gente teve, eu estava com uma expectativa que, não sei se nesse encontro, mas eu não estava pensando numa reconstrução da linha histórica, mas numa fotografia do que é hoje. Né? Seria um mapa conceitual, alguma coisa assim que a gente pudesse elencar o que é a MAI, quem participa, quais são os grupos que compõem ela e quais são as atividades. Né? Eu estava imaginando que hoje a gente ia fazer algo nesse sentido. Eu fiquei pensando sobre o laboratório, assim, o que é um laboratório para mim. Daí, para mim, as primeiras imagens são aquelas tradicionais, assim, né, de um espaço onde várias experiências acontecem, tem vários recortes,
tipo, coisas que são aumentadas, outras são recortadas, as lâminas, né? Isso. Eu acho bem legal ir reconhecendo isso, por que é laboratório, né? O que isso, quando que essas ferramentas passam a ser pessoas, assim, né? Quando que uma lente de aumento, o que é uma lente de aumento numa relação, né? Nas relações, o que é um recorte, para fazer o que é fazer aquela conta-gotas, uma pequena tintura ali, uma pequena coisa faz ebulir várias coisas de dentro de um vidro. Então, como que é essa relação nas relações, nos vínculos das pessoas, assim. Eu acho que vai ser bem legal descobrir isso. Foi uma das coisas que me fez querer participar do laboratório e presenciar o que está acontecendo. E também não entendo muitas coisas, mas eu sei que tem essa ferramenta de gravar, e eu acho que isso é bem legal. Acho que vai ser bem interessante se revisitar e se ver, assim. E espero que seja bem ativo isso também, que a gente tenha essa oportunidade de estar se relacionando com as imagens, com os registros, assim, de uma forma bem dinâmica, né? Para que não fique algo, assim, muito longo e distante da gente. E eu também vou nessa linha do Luiz, da linha do tempo, porque quando eu já escutei, acho que umas 2 ou 3 vezes umas reconstruções da linha do tempo, assim, que começa lá no projeto Agroflorestar e tem toda uma história. A Aline também fez isso, começou a fazer isso, daí a gente gravou com o Luiz fazendo, falando. E acho bem legal a gente fazer, mas acho que ela é tipo uma arte longa, assim, pra gente fazer e quem sabe colocar até num mural, assim, coletar fotos, a gente recortar fotos e junto com ela ir fazendo uma colagem em até outros espaços. Porque às vezes na reunião, se a gente for fazer isso como essa construção crescente, né, cronológica crescente, pode fazer uma dinâmica que é muito comum entre nós, que às vezes só umas pessoas falam, algo que... E então a gente fazer como um mapa conceitual ou de ordem cronológica decrescente e elencando o que gerou as coisas, acho que vai ser bem especial também que a gente faça. Legal. Falando da última coisa que você disse, que é dessa sistematização histórica, né? Então a proposta é a gente começar a colocar uma espécie de uma espinha dorsal, né? Para que a gente possa refazer ela. E a todo momento a gente vai refazendo. Eu dei o exemplo aqui da nossa própria vida, né? Quando a gente fala de nós mesmos, né? Como a gente se reporta ao nosso passado, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, a gente vai refazendo aquilo que a gente viveu, né? A gente vai contando a nossa história de formas diferentes, né? Então ela é um processo contínuo e é um processo, né, infinito, esse processo de contar a nossa própria história, de como que a gente foi. Então acho que o caminho é exatamente esse. A ideia é a gente construir juntos algo que sirva para esse trabalho que a gente está fazendo de intervenção, e ele possa ser utilizado pela própria Mari em outros espaços, construindo essa história com outras pessoas, colocando mais elementos ali. A dificuldade é a forma como fazer isso, o método de envolver as pessoas, né? Porque nem todas as pessoas se expressam da mesma maneira, né? Então, ter registros de fotos, ter alguns relatos verbais, alguma coisa assim, para algumas pessoas é mais fácil do que às vezes tentar fazer o que a gente vai fazer hoje, que é algo mais escrito, né? Mais, digamos, mais simbólico do ponto de vista, não tanto visual, né? Mas a ideia é a ideia dessa história é um pouco essa. E ela vai ajudar a gente a construir um primeiro sistema de atividade, que daí é a primeira coisa que você estava falando, que é o do laboratório de mudança. Achei legal essa tua comparação do que é um laboratório, né? Então, num laboratório, quando a gente fala que nem você construiu, a gente tem essa imagem de um
microscópio, de ferramentas, de coisa arada, né? Às vezes tem algo meio alquimista, né? De misturar coisas, misturar substâncias. Então, primeiro um contexto geral de onde vem, de onde surge esse laboratório. A gente fala da teoria da atividade, mas esse é um problema até do nosso próprio... Não é um problema, digamos assim, é uma coisa do nosso próprio grupo, que é a gente utiliza o termo teoria da atividade, mas existem hoje duas correntes assim, bem fortes e bem distintas que utilizam o mesmo termo, teoria da atividade. Então, existe uma corrente que é a corrente francesa, que é onde o Lezama tem uma aproximação muito maior, né? Ele já esteve lá, conviveu com as pessoas, tal, que são dessa teoria, né? Da perspectiva francesa. O laboratório de mudança ele é construído numa outra corrente. Ele parte da teoria da atividade também, mas ela é uma corrente da Finlândia, que ele tem uma outra característica. Eles nasceram de outra forma e o que une os dois, de um ponto de vista histórico, é os trabalhos de um cara chamado Vygotsky, que a gente sempre fala. É uma compreensão, o que o Vygotsky fez, né? Ele tem uma compreensão de como que é a ação humana. Então os dois eles bebem na mesma fonte, mas eles partem do Vygotsky, mas daí cada um constrói a sua forma de se apropriar dessa primeira teoria de formas distintas, de formas diferentes. Na perspectiva francesa, eles trabalham muito com o indivíduo, com a pessoa no trabalho. É algo muito mais fino e, se for ver, assim, analisar um pouco mais, ele é muito mais sofisticado, digamos. Porque ele pega a nível individual das pessoas. Então ele pega uma pessoa no trabalho, né, a partir da atividade de uma pessoa e começa a trabalhar a forma de desenvolver esse trabalho, de entender o trabalho da pessoa e de aperfeiçoar o trabalho dela. E daí o que eles utilizam lá? Quais métodos, os principais que eles utilizam, né? Então é aquela história ali das confrontações, né? De filmar você no trabalho, e depois você se vê trabalhando, e você começa a se entender trabalhando e você modifica a sua forma de trabalhar, né? Tem uma outra coisa que eles fazem, daí é uma confrontação cruzada. Então eles filmam uma pessoa trabalhando e um outro colega que desenvolve um trabalho parecido ou próximo, ou que tem relação, essa outra pessoa começa a discutir, então em conversa com um outro, você começa a rever seu trabalho e você tem a condição de melhorar aquilo que você faz. Então uma confrontação junta e uma confrontação cruzada. E tem outras técnicas que eles utilizam, né? Que é a instrução ou sólido, que é você vai falar para mim o que você faz. Então, a partir do momento que você está me contando o que você faz, você vai... É como se fosse só que em vez de filmar, você está... É a mesma história, né? Então você vai rever a forma como você faz, e isso vai te permitir pensar sobre o seu trabalho. Essa é a linha francesa, certo? Então eu estou falando um pouco porque o Lezama ele fala muito disso, né? E até revendo, né? Já revisitando o nosso último encontro, eu vi que em vários momentos isso foi muito aprofundado, foi falado muito disso. Então, mas esse não é a perspectiva do laboratório de mudança, certo? Então fechamos uma corrente, mais ou menos como que é o francês. Agora sim, o laboratório de mudança mesmo, a corrente finlandesa. Só vou talvez falar um pouco mais. Então, como que nasceu esse projeto, né? Esse método? Então, lá na década de 80, esse cara aí chamado Engelström, ele lá na Finlândia,
ele trabalhava dentro de hospitais e projetos de saúde, pesquisando sobre a saúde dos trabalhadores e principalmente em coisas relacionadas à gestão dos espaços, né? Tanto em hospitais, mas em alguns outros órgãos públicos também, né? Então a Finlândia ela é reconhecida aí mundialmente como tendo, né, as organizações mais eficientes. Então é um lugar onde, digamos, o serviço público ele é reconhecidamente como sendo um lugar onde as coisas funcionam, né? Então ele começou a encontrar uma série de problemas em relação às abordagens que tinham na época, né? Ali na década de 80, que era muito centrado nessa história do especialista. O cara que sabe as coisas e chega lá e diz o que tem que ser feito, né? Então, eles tinham um trabalho também, por outro lado, com a pesquisação. Pesquisação, vocês conhecem um pouco? Conhecem um pouco sobre pesquisação? Você não? Não? Eu conheço. Então, eles começaram também um pouco desse trabalho com a pesquisação. A pesquisação, ela parte de uma lógica de construir as coisas junto com as pessoas. Então, você começa com umas abordagens mais participativas, construir as coisas junto com as pessoas. E eles começaram a perceber que bom, se de um lado, um cara que é especialista e chega e fala o que tem que ser feito, isso gera o quê? Acaba que você tem que gerar uma espécie de um processo de venda para as pessoas, né? Você tem uma ideia, você chega lá e começa a falar para as pessoas, falando, ó, você tem que fazer isso aqui, porque isso aqui é bom. Você sempre está fazendo esse trabalho de convencimento, né? Você tem uma ideia, você sempre tem que estar convencendo as pessoas de que aquela ideia de como aquilo deve funcionar, ela tem que ser feita, né? Pegando o exemplo aí que a Anel estava contando um pouco como que foi a reunião de vocês na segunda, né? Essa divisão dos grupos, né? Que vocês agora passaram a fazer. Uma coisa é alguém chegar aqui e falar assim, ó, a melhor forma da MAI funcionar é assim, ó, você divide os grupos, cada grupo faz sua reunião, porque isso é melhor, e daí acaba que você tem que ir lá visitar um grupo e começar a convencer as pessoas de que isso é bom. Não, você tem que fazer assim, né? Ou no caso deles, que eles trabalhavam, eles sempre trabalharam muito dentro de organizações. Então vem uma decisão de cima para baixo. O chefe fala que tem que fazer assim, e é assim, né? Se o cara não obedece daquela forma, pega e manda embora, contrata outro, e assim vai fazendo. Então essa é um tipo de abordagem digamos, que é uma construção externa. As construções no outro extremo, digamos, que são umas construções participativas, em que as pessoas participam dessa história e tal, e elas ajudam a construir a mudança ou a forma de fazer determinada ação, determinada atividade. Essa outra forma de fazer, partindo das pessoas, eles começaram a perceber que ela, teoricamente, ela é muito boa, né? Ela apresenta uma estrutura que aparentemente as pessoas estão envolvidas em todas as coisas. Mas então eles começaram a identificar que, na verdade, as pessoas elas não eram... Elas participavam desses processos participativos, mas na verdade era só uma forma de envolver as pessoas dentro de uma ação que já tinha sido de uma decisão que já tinha sido tomada. Então você já tinha acordado uma decisão daquilo que você ia fazer, e daí você começa a construir coisas com as pessoas, mas na verdade você está induzindo as pessoas a fazer algo que você já tinha pré-construído antes. Então seria um segundo problema de uma pesquisação, de fazer um trabalho, esses trabalhos ditos participativos, né? E isso aí é bastante comum, né? A gente vê que vários projetos que chegam, não, o projeto é participativo, não sei o quê, mas quando a gente afina um pouco mais, que a gente vai na essência, a gente vai ver que aquilo já tinha sido acordado antes, né? Já tinha uma série de acordos que tinham sido feitos antes e que as pessoas, elas
não é tão participativas, assim, elas não têm muito a oportunidade de contestar ou de colocar outras coisas. Elas estão mais ali numa história de já serem convencidas. Acaba que é um instrumento de convencer as pessoas a fazer tal coisa do que realmente uma forma de trazer as pessoas para falarem sobre o que está fazendo. Certo? Tá claro essa diferença entre os dois? Sim, mas é muito difícil que aconteça o contrário, né? Que surja do coletivo, ou do grupo, né? A necessidade de uma criação, a necessidade de uma transformação. Então, geralmente, vai surgir de alguma ideia de poucos que vão querer levar para o maior, né? Qualquer atividade. Eu posso conversar aqui com a Angeliana, a gente quer fazer alguma coisa que sabe que pode ser positiva, que sabe que pode ser participativa, mas vai surgir da intenção de um número menor. Então, a pesquisa participativa real, talvez, agora não queria ter cortado, mas Não, fiquei pensando. Pode falar. Como vai surgir essa pesquisa participativa real? Porque participação é que eu possa participar em alguns espaços, não significa que vai ser uma pesquisa criada pelo geral. Então, Então, aí que o laboratório de mudança ele começa a entrar, que ele começa a criar uma série de ferramentas que nos permite entender isso, nos permite entender esses níveis de participação. Então, lá na linha francesa é a mesma história, a questão, o impasse deles foi o mesmo, só que eles caminharam para um nível individual, de trabalhar com um profissional, com uma pessoa. Já na Finlândia, o foco deles é trabalhos com coletivos, com grupos. Então, existe uma série de elementos que a gente precisa compreender para como que essa relação pode ser feita aí, não? Então, eu não vou conseguir, claro, evidentemente, apresentar todos hoje, né, todos os elementos, mas eu vou apresentar talvez o mais fundamental para a gente começar a compreender. Então, pode falar. Eu fiquei pensando assim de um dos pontos da gente colocar para reflexão é o ímpeto criativo, né? O que mobiliza a criação das pessoas, né? Porque realmente algumas pessoas têm esse ímpeto da criatividade e ele é contagiante, né? Quando você tá alguém que cria, que está no movimento que se apropria de uma atividade de uma forma assim tão bela e tão criativa, ela contagia as outras pessoas a participarem. Mas ela parece que surgiu de um ser, né? Esse ímpeto. E aí vai estimular as outras coisas que as outras pessoas podem dar de dentro de si, né? Sim. Como um estímulo, um impulso elétrico, assim como a sinapse no cérebro, assim, aquele primeiro pum, mas ele... E será que isso acontece, tipo, um boom criativo coletivo, assim, como que isso poderia acontecer? É excelente. Que aí... É aí que todo o estudo que o Vygotsky fez, ele nos ajuda, porque o que o Vygotsky estudou, né? Ele é conhecido muito na área da pedagogia por ele ter trabalhado com crianças. Então, ele trabalhou durante muito tempo com crianças e tem várias traduções você estudou pedagogia, né? Uhum. Então, ele é muito conhecido na área da pedagogia por esse fato de ele ter estudado as crianças. E ele é muito interpretado, na verdade ele é interpretado por várias correntes, né? Ele é muito interpretado, muito lido por conta disso, pelo desenvolvimento da criança. Só que a forma como essas correntes, né, como a teoria da atividade, ela foi construída a partir dos trabalhos dele, ela não pega essa compreensão da formação da criança, ela utiliza uma base mais fundamental da teoria dele, que parte assim, ele estudava bem rapidamente assim, ele estudava as crianças não porque ele estava interessado no desenvolvimento da criança, mas a principal busca dele
era sobre a forma como funciona um instrumento psicológico humano. Como que o ser humano, como que funciona o pensamento, né? Como é que a gente pensa. Então ele concluiu nos trabalhos dele que o pensamento ele se dá a partir da linguagem. Então o pensamento o nosso pensamento ele funciona a partir da linguagem. A linguagem não simplesmente a linguagem falada, né? Mas é a questão simbólica da linguagem. Então a gente pensa a partir dos símbolos, né? A nossa capacidade de criar símbolos e criar significados, criar sentidos é o que nos diferencia de outros animais. Então aí essa é uma primeira compreensão que a gente tem. Por exemplo, a gente tem a capacidade de discutir, de falarmos aqui sobre a Lua sem nunca termos ido à Lua. A gente consegue reconstruir o nosso passado sem ter vivido o nosso passado. Eu consigo fazer uma projeção daquilo que é, né? A partir de coisas simbólicas, né? Essa é a capacidade que nos permite comunicar e é o principal diferencial que nos torna humanos. E o Vygotsky ele foi estudar as crianças porque a criança, vocês já viram criança falando sozinha? Né? Todo mundo já viu criança falando sozinha, né? Então, no estudo dele, ele afirma, com todas as experiências que ele fez, que essa fala que a criança faz quando ela é pequena, quando ela está brincando, quando ela está fazendo as coisas, é essa fala que futuramente ela vai se tornar uma fala interna nossa. E a gente fala com a gente mesmo. Né? Essa mesma fala que a criança faz para ela construir as coisas para ela mesma quando ela está brincando ali, porque ela fica reproduzindo aquilo que ela está vivenciando, né? Tudo aquilo que ela está vivenciando ela vai reproduzindo para ela mesma. E então isso vai construindo a nossa forma de pensar para frente, né? Existe outra corrente lá, o Piaget, né? Que é uma outra pessoa da pedagogia, muito utilizada na pedagogia. O Piaget ele diz que essa linguagem da criança, essa fala, né, uma fala egocêntrica que ele chama, ela some, ela desaparece para quando um adolescente, né, a partir dos 14, 15 anos, na adolescência, essa fala egocêntrica ela começa a sumir, na visão do Piaget, para dar uma nova compreensão que daí é a visão do pensamento adulto. E o Vygotsky ele fala ao contrário, ele fala, não é essa fala, ela não some, essa fala simplesmente ela volta para dentro da... Ela torna-se uma fala muda, uma fala para dentro de você mesmo. Como assim? Aproveitando como a formação do ego da pessoa, né? A gente tem como que duas personalidades, né? O eu seriam dois eus, né? Que existem um eu maior e o eu menor, né? Uhum. E daí tem esse eu que é esse acúmulo de todas as nossas experiências passadas e percepções e tudo que vai construindo a nossa psique, a nossa psicologia e vai até moldando o cérebro, né? E daí tem essa voz que acha que nós somos isso, né? Exatamente. Tem um outro eu, e daí eu já na linha que eu penso que é uma coisa maior, assim, né? Que integra o ser, né? O ser humano ao todo, né? O cosmos, é uma coisa maior que a gente. Exatamente. É perfeito, essa é a história. Então, se a gente fosse fazer assim, essa é a compreensão que a gente tem. Então, digamos, bem simplesmente, temos esse eu, que é o seu eu, você com todas as experiências que você teve durante a sua vida, as coisas que você vivenciou e que você não consegue acessar isso. Você não consegue acessar tudo o que você é. Você consegue ter representações daquilo que você é, né?
Que é o mesmo processo histórico. A gente não consegue recuperar toda a história que aconteceu, mas a gente consegue recuperar fragmentos da história